Fala galera que acompanha o Auto RPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a bordo do Polo GTS. E como esse carro aqui já foi lançado faz um tempo, enfim, já foi exibido das mais diversas formas, eu não vou fazer um vídeo de avaliação do carro em si, mostrando as imagens e o espaço interno e falando de todos os itens de série. Esse vídeo aqui vai ser para dar a minha opinião sobre o carro, que o Polo GTS virou um carro polêmico, muito comentado, dividido entre fãs e haters do carro. Então eu já tô pegando aqui, começando essa gravação num lugar, numa rua bem mais ou menos, com asfalto bem mais ou menos, para poder falar para vocês do Polo GTS. O que a gente tem aqui, né? Para quem tá chegando aqui agora não tem a menor ideia do que é o Polo GTS. Primeiro que ele carrega 3 letrinhas aí historicamente muito importantes para a Volkswagen, GTS, né? Quando a gente fala do GTS, a gente fala basicamente começa com um Gol. O Gol, para quem não sabe, quando foi lançado no Brasil, ele foi um enorme fracasso de vendas. Ele veio para ser como o substituto do Volkswagen Fusquinha. Só que imagina, carro novo, projeto novo, eles me lançam um carro com o motor refrigerado a ar. Resumindo, a Volkswagen ainda insistiu muito nesse motor a ar, não deu certo. E aí o Gol ganhou a vida de verdade com o motor AP 1.6 no Gol GT. E o Gol GTS foi o sucessor do Gol GT, ou seja, manteve a evolução do projeto. Por sinal, para quem não acompanha o canal aqui, recentemente a gente andou num Gol GTS no Auto RPM na pista by pneufree.com, um projeto desenvolvido pela pneufree.com, e a gente colocou para moer um Golzinho GTS no Circuito Paladino, em João Pessoa, no nosso Hot Lap, onde a gente faz o tira-tempo. Um carro que se comportou muito bem. E você conseguia ver, quando você andava no Gol GTS ali, como que ele era um carro à frente do seu tempo. Então, por mais que o carro que a gente estava testando não tivesse com um desempenho de aceleração incrível, a dirigibilidade do carro era muito, muito, muito boa. Ou seja, quando a gente fala do Polo GTS, ele está carregando um nome icônico. E essa é uma parte difícil, porque tem um contexto histórico aí que o Polo GTS não consegue repetir em relação ao Gol GTS. A história é a seguinte, né? Quando o Gol GTS foi lançado, o mercado brasileiro estava basicamente no período paleolítico. Então assim, era um mercado pouquíssimo avançado, fechado e por aí vai. Então o Gol GTS, ele foi algo, basicamente assim, junto com outros carros na época que vieram chegando no grupo. Então teve Gol GTS, teve Cadete GS, teve Escort R3, mas esses carros eram coisas incríveis, surreais, impensáveis para a época do mercado brasileiro. Então tem um contexto histórico aí de que quando o Gol GTS, por exemplo, foi lançado, primeiro, ele era muito, muito, muito caro. O Polo GTS hoje, ele é bem mais barato do que era o Gol GTS quando ele foi lançado. Para os mimizentos de plantão aí, isso é um fato. O Gol GTI, se a gente fosse converter, hoje, ele daria quase 200 mil reais. Porque o Gol GTI, ele tinha uma dificuldade, entre aspas, como ele era com injeção eletrônica, ele tinha que importar equipamentos eletrônicos da injeção eletrônica, como a central eletrônica, bicos injetores e por aí vai. Ele era um carro fora da escala, impensável na época de caro. Então o GTS ele era mais acessível, ele entregava, digamos assim, 80% da diversão por muito menos no valor, vai. A questão é a seguinte, o Polo GTS está sendo lançado no mercado muito mais maduro e que já teve contato com muitos outros carros esportivos, digamos assim. Então, a referência de esportividade do consumidor brasileiro hoje, ela é completamente diferente do que quando o Gol GTS foi lançado. Isso é uma coisa muito importante, porque isso faz toda a diferença na percepção do público em relação a um produto, né? Então a gente já teve, já afinado o Punto T-Jet, Peugeot 208 GT, a gente tem vendendo ainda muito bem no seu segmento o Renault Sandero RS, que é um verdadeiro esportivo. E é engraçado, o Renault Sandero RS, ele tem o mesmo conceito de desenvolvimento do que tem o Gol GTI, o Gol GTS, o Gol GT, que você pega a menor carroceria, não é menor no caso da Renault, porque ela tem o Kwid, mas você pega uma carroceria super pequena e coloca o maior motor que você tem na sua linha para o carro funcionar. Você cria um esportivo assim. Então essa linha do GTS aqui agora, a Renault está fazendo com o Sandero RS faz bastante tempo. Então assim, esse é o primeiro ponto. As pessoas, quando conheceram o Gol GTS, ele era uma coisa de outra era. Sem nenhum demérito, hoje o Polo GTS não consegue. Ele simplesmente reproduziu o mesmo efeito que o Gol GTS teve. Por quê? Porque já teve muito carro, já tem muito carro importado, esportivo, super avançado no mercado nacional. Então o impacto não é mais o mesmo.
Só aí o Polo GTS ele já não vai fazer o mesmo sucesso que o Gol GTS fez, ou o Passat GTS fez. Isso não quer dizer que este é um produto ruim. Isso quer dizer que o mercado está num outro momento. E, falando de mercado, a gente vai voltar num segundo ponto, entre aspas, negativo do Polo GTS. Assistam com calma e assistam até o final. Por sinal, se você que está assistindo, está chegando aqui agora, não deixa de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Ah, sim, e do lado do botão aqui, se inscrever, tem um sininho. Então você pode ativar tanto no seu celular quanto no seu laptop para você receber as notificações toda vez que um vídeo novo for ao ar. Vai ficar escuro. 3, 2, 1, escureceu! Falando de mercado, o Polo GTS hoje ele é para um consumidor completamente diferente do que era o consumidor do Gol GTS há bastante tempo. Então, o consumidor aqui está preocupado com tecnologia embarcada e não necessariamente com o máximo de esportividade. E eu acho que é um ponto importante para dizer, galera, bom desempenho do carro não significa esportividade. O desempenho do Polo GTS ele é muito bom. Está falando aqui do motor 1.4 com 150 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque, tanto com gasolina quanto com álcool. Eu acho que até valeria colocar no dinamômetro para saber. Por sinal, meu grande amigo Julian Rodrigo do canal Driving Dreams já colocou o carro no dinamômetro. Eu não estou lembrado agora se foi com gasolina ou com álcool, mas vocês podem conferir o link na descrição. E o câmbio automático de 6 marchas. Pessoal, é um conjunto muito eficiente. Trabalha assim, com desempenho, baixo consumo de combustível, tudo funciona perfeitamente bem. Mas a grande questão é que a esportividade do carro não está só relacionada ao desempenho do motor. E é muito legal, é muito importante dizer isso, por sinal, assim, quando eu falo do desempenho do motor e câmbio, o Polo GTS foi pensado como um carro, na verdade, como um todo. Então você tem uma suspensão que trabalha muito bem, o freio com prontidão. Então, juntando todas essas características, eu vejo o Polo GTS, a gente não está na questão do preço ainda, mas eu vejo o carro como produto, como um excelente carro. Mas eu não vejo como um ótimo esportivo. Porque veja bem, essa plataforma MQB, ela é extremamente eficiente, tanto em autódromos de alta velocidade, como principalmente em autódromos de baixa velocidade. Quando a gente fala de hot lap, o Polo, de um modo geral, com a carroceria, com a plataforma MQB, o carro é muito bom, muito ágil na mudança de direção, o comportamento do carro é muito bom mesmo. Só que, volta àquela história, e não é um carro que te instiga, como um Sandero RS, por exemplo. Então eu já vou dizer para vocês de cara aqui, meu ponto de vista, Polo GTS é um carro muito melhor que um Sandero RS. Porém, o Sandero RS é um esportivo, mas muito melhor que o Polo GTS. Pô, Murta, mas não faz sentido. Você tem que pensar fora do super trunfo, você tem que pensar fora dos números. Né? Como eu disse, o Polo GTS é um carro muito mais fácil para conviver no dia a dia, muito mais agradável de conviver no dia a dia do que o Sandero RS. A questão é, o Sandero RS é um carro focado, ele tem o compromisso de te entregar esportividade, não somente um bom desempenho, o desempenho do Sandero RS é bom, é óbvio, né? Uma das características que fazem o Sandero RS custar menos que o Polo GTS é o fato de que o Sandero RS usa um motor 2.0 de 6 válvulas de concepção bem antiga. Eu não vou dizer que o motor é obsoleto, porque obsoleto é pesado, mas ele é um motor muito menos eficiente do que esse aqui, esse 250 TSI, que a Volkswagen usa no Polo TSI. Não dá para questionar certas coisas. Inclusive, assim, falando, o Sandero RS tem um acabamento muito inferior ao Polo GTS, então o Polo GTS é um carro que tem suas qualidades, apesar do preço muito alto. E aí, é uma coisa engraçada, né? Como você vê o comportamento. A Volkswagen, galera, ela estudou muito o mercado para lançar esse carro aqui. E ela traçou o perfil do consumidor dela. Então ela falou assim, alguém que vai gastar 99 mil reais no carro não vai querer ficar passando marcha para cima e para baixo no trânsito. Ou seja, câmbio automático de 6 marchas. Isso não é nenhum fim do mundo. Eu vejo muita gente falando, o que matou o carro foi o câmbio automático de 6 marchas. Não, jovem revoltado, eu não acho que o câmbio automático de 6 marchas matou o carro. Por quê? Porque pra mim, quando eu entro aqui no Polo GTS, tem os bancos que apoiam bem pra caramba aqui, tudo com detalhe em vermelho, quer dizer, um carro todo instigante e tudo mais. Mas, meu amigo, na real, eu vou falar pra vocês, a Volkswagen não mirou num carro esportivo, ela mirou num bom carro, ela tentou desenvolver um bom carro. Para mim, fica evidente que a Volkswagen trabalhou para desenvolver um excelente automóvel, por sinal com algumas informações que eu não entendo, porque, beleza, o motor aqui agora está dando 0.00 bar, ou seja, está com a pressão atmosférica normal. Quando o carro liga,
ele já sobe para 0,5 bar. Isso aqui seria negativo, então, no coletor de emissão, ou se você não tem um corpo de borboleta. É muito estranho, tem algo muito mal explicado nessa história aqui da pressão do tubo compressor na admissão. 1 bar de pressão dá um pico ali de 2 bar de pressão. Parece, na verdade, que você está somando 1 bar atmosférico com mais 1 bar de pressão do tubo compressor. Enfim, você tem todos os gadgets tecnológicos aqui. Então você tem um painel configurável aqui, bonitão, sistema multimídia com esses gadgets que a galera de 14 anos vai adorar. Medidor de força G. Eu não sei porquê, você pode configurar tudo no carro. Eu quero usar PSI ao invés de bar. Eu quero usar milhas por hora ao invés de quilômetros por hora, mas eu não sei por que eu não consigo configurar, pelo menos talvez eu seja muito ignorante e não consiga mexer direito no sistema. Tá em quilowatt a potência aqui, por que eu não posso colocar para CV? Enfim, detalhe. Mas fica evidente que a Volkswagen trabalhou para desenvolver um ótimo carro que usa a sigla GTS, que vem historicamente ali, que tem um super peso historicamente. Só que tudo isso, pessoal, pensado para o consumidor moderno. Então, e outra, assim, defeitos a gente vai achar sempre. A gente fala assim, matou o carro esse câmbio automático. Não acho. Por que isso? Eu não acredito, e aqui é uma especulação de Márcio Murta, o consumidor deste carro aqui não é um cara louco por track day, que vai participar de todo o track day que ele encontrar todo mês, que não vai participar de todos os hot laps. Quem não sabe que a hot lap é a mesma coisa quase que um track day, só que num cartódromo. Então é muito mais barato de você executar esse tipo de evento em pista amador, né? Então o consumidor desse carro aqui está procurando mais um status, está procurando mais um carrão para o dia a dia dele. E eu não vou questionar, eu acredito que o cara que está comprando, gastando 103 mil reais, que é a versão top de linha hoje, num GTS, ele é sim um entusiasta, ele não é aquele cara que quer viver a pista todos os dias de qualquer forma, não. Então o GTS ele é um carro muito mais agradável de pegar uma estrada longa do que um Sandero RS, por exemplo. Outra coisa que virou um enorme ponto de crítica e que eu discordo, o carro parece um Jeep. Gente, a Volkswagen não está lançando um carro de pista. Então, por exemplo, com o GTS aqui, eu pude andar por vias esburacadas, passar por valeta sem me preocupar, sem nenhum estresse com altura em relação ao solo, ou seja, eu não tive problema de raspar o carro saindo do prédio, por aí vai. Então volta para essa história, tá usando a sigla GTS, só que pessoal, o consumidor do GTS hoje, ele não é o mesmo consumidor do GTS que quando o Gol foi lançado. Se você perguntar, Murta, tá aqui 103 mil reais para você comprar um carro, eu não ia comprar o Polo GTS, eu compraria hoje um Gol GTS, porque é o meu perfil. É um carro clássico, ele dentro da proposta, dentro da época dele, ele é muito mais esportivo, muito mais instigante. Por exemplo, vou dar uma acelerada aqui agora, não sei se vai dar para ouvir no fone, mas ó. Beleza? Show! Deu para ouvir o ronco do carro, né? Eu tô no modo econômico, eu vou colocar agora no modo Sport. Vou perder velocidade e meter o pé de novo. Escuta só. Pessoal, tem um emulador de som do ronco do motor para cá para dentro, para passar a sensação de esportividade para o seu condutor. Isso não é uma novidade, isso já vinha no Golf GTI, vem em outros carros, não é novidade, mas eu, para ser honesto, eu não gosto de nada que me engane, eu não gosto de nada que me iluda. Não sei você que está assistindo aí, mas mais uma vez, se a Volkswagen já faz isso faz um tempo nos carros dela, é porque o consumidor dela gosta, aprova. Então assim, visivelmente o mundo automotivo está caminhando numa direção que não é a direção que eu mais gosto. Só que eu sou referência somente para mim, Márcio Murta. Mas no meu perfil, pessoal, o lance seria comprar um Sandero RS, não um Polo GTS. E eu já andei muito com o Sandero RS e eu digo para vocês claramente aqui, sem nenhuma ilusão, Sandero RS é um esportivo melhor que o GTS. Só que o GTS é um carro muito melhor, muito mais fácil de conviver no dia a dia. Mas é isso, porque ele quer atingir um público muito mais amplo que o Sandero RS. Meu, parece que é um aspiradão. O desempenho do carro é bom, vamos deixar claro. O desempenho do carro é bem bom. Só que definitivamente, vamos voltar para o modo eco que parou de brincadeira aqui. Enfim, é um carrão, é um ótimo desempenho. Só que às vezes eu tô mais preocupado, Márcio Murta mais uma vez, eu não estou tão preocupado com o que o carro faz, eu estou preocupado em como ele faz.
Essa é a grande questão. Então, a gente está falando aqui, para resumir, de um carro caro, só que é um GTS que foi lançado num outro momento da história, para um outro consumidor. Então é um carro muito mais fácil de dirigir, muito mais fácil de conviver do que um Sandero RS, que para mim é a base de esportividade pelo melhor custo de versão do mercado hoje. E é isso. Eu vou ficando por aqui com a minha humilde opinião sobre o Polo GTS. Então, tentando falar e analisar por um olhar super amplo, super calmo. Ah, não, a suspensão do carro é muito mole. Eu acho que de fato é uma suspensão bem mais confortável que o Sandero RS. Ah, o câmbio matou o carro. Não, meu, o câmbio é eficiente. Só que volta naquela história, você tem um câmbio manual, mas você tem uma suspensão mais macia, aí a suspensão vai virar o problema. E aí você vai sempre transferir o problema de um lugar para o outro. Mas enfim, galera, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não deixem mais uma vez de participar do canal, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, que isso é muito importante pra gente. A gente se encontra em breve. Tudo de bom pra vocês. Um abraço e até já.